Então aí, o Antigo Testamento dá abundantes predições sobre a vinda do Messias ao mundo. Na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada, como está em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz o quê? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha aí, no sangue de animais no umbral das portas, na noite da Páscoa, né? Como está lá em Êxodo 12, de 1 a 13. Vamos ler só o versículo 12 e 13, que diz o quê? E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Também em Gênesis 13, 17 a 22, nós vemos aí, só o 21 e 22 que diz: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelos caminhos, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Mas nos 26 salmos messiânicos, então nós vamos ver vários salmos messiânicos, e entre eles vamos destacar o Salmo 22, versículo 1, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia? Então os salmos têm uma grande quantidade aí de revelação da salvação de Deus. Chega ao ponto de dizer até o que Jesus ia falar na cruz. Também na volta do exílio babilônico e nos profetas, especialmente o livro de Isaías, denominado o livro messiânico do Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Isaías 9, 2, que diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandece a luz. Isaías 11, versículo 1, por exemplo, olha: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso sem falar Isaías 53, que fala claramente sobre Jesus. Isaías 53, 4, por exemplo, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Então, é bem clara a palavra de Deus no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, sobre o Salvador. Fala sobre a libertação do povo, da cura do povo, da prosperidade do povo. Fala de tudo que Deus tem de bom para o ser humano. Fala a mensagem maravilhosa da salvação do homem. Então, ali precisava o quê? Das pessoas prestarem atenção à palavra de Deus e ter aquela expectativa da vinda do Messias, crerem nisso, crerem nas promessas de Deus. Então as pessoas seriam o quê? Justificadas pela sua fé em Deus, e uma fé no futuro, na vinda do Messias. Nós temos uma fé no passado. Jesus já veio no passado, morreu por nós na cruz, ressuscitou. Então nossa fé é no passado. A deles era o quê? Uma fé no futuro. Acreditar na vinda do Messias, acreditar nas promessas futuras de Deus. E isso justificaria a cada um. Já no Novo Testamento, o que nos justifica é a fé naquilo que já foi feito no passado. Jesus já veio, já morreu por nós, já ressuscitou. Então nós vamos acreditar naquilo que já foi feito. E eles tinham que acreditar naquilo que iria ser feito. Veja bem que a Bíblia diz: creu Abraão em Deus e foi justificado por sua fé. No tópico 2 nós temos aí anunciado pelos anjos. Então o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe deu instruções de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus. Você veja aí Lucas 1, 30 a 38. Veja aí o versículo 30 diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus.
Então, quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor. Veja em Lucas 2,9, que diz: eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha aí, pois ao ouvirem palavras tão alentadoras, e o coral dos anjos cantando, foram imediatamente à procura do Salvador. Veja Lucas 2, 13 a 18. O versículo 13 diz: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo 16 diz: e foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então veja que, além do anjo Gabriel vir a Maria revelar sobre o Salvador Jesus Cristo, os pastores que estavam no campo, então eles viram também, vieram anjos, uma multidão de anjos, e foi anunciado para eles também que havia nascido o Salvador, e eles foram até onde ele estava. Onde ele estava? Ele estava na manjedoura, na cidade de Belém. Veja bem, são os pastores que estavam no campo, cuidando de ovelhas. Veja bem, não confunda esses pastores que estavam no campo com aqueles astrólogos, aqueles sábios, né, que vieram do Oriente visitar Jesus. Viu? Não confunda, não são as mesmas pessoas. E são épocas totalmente diferentes. Os pastores, no dia que Jesus nasceu, foram chamados para irem lá ver Jesus na manjedoura. Jesus estava na manjedoura. Agora, os sábios vieram 2 anos depois e encontraram Jesus numa casa, não foi na manjedoura. Jesus já tinha por volta de 2 anos. Veja bem que Herodes mandou matar as crianças, né, de 2 anos para baixo, exatamente porque ele calculou o tempo que os magos passaram ali, falar do nascimento do rei. Então ele mandou matar, já que estava com quase então 2 anos, ou com 2 anos, quando então esses magos, ou astrólogos, né, ou sábios, vieram do Oriente, né, seguindo a estrela, e acharam então onde Jesus estava. Agora Jesus estava numa casa em Belém, não tinha mais recenseamento, acabou o recenseamento, agora tinha lugar para eles ficarem. Então o tópico 3 diz: desfrutado pela humanidade. A visita dos pastores e dos sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Essa visita não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura cheia de animais e palha, um lugar inóspito para o grande rei Salvador. Mas foi ali que Deus mostrou-se em toda a sua singeleza e simplicidade, quando foi ao encontro do homem pecador, uma vez perdido e entregue ao opróbrio do pecado, como está em João 1,9. João 1,9 diz: olha, aí estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Houve aqui um pequeno erro, porque não foram os pastores e os sábios que visitaram Jesus na manjedoura, foram só os pastores que estavam no campo, lá em Belém. Os sábios já encontraram Jesus numa casa, né? Já 2 anos depois. Então faltou aí incluir a casa, né? Mas todos 2 eram lugares singelos, lugar de nascer alguém muito pobre, né? Não era nem lugar de nascer uma pessoa pobre, mas é uma pessoa muito pobre. Então Jesus nasceu, foi colocado ali na manjedoura, ali os pastores vieram visitá-lo, né? Ele poderia ter nascido no melhor e mais bonito palácio do mundo, né? Um berço, ser colocado num berço de ouro, porque ele era o rei, e o rei dos reis. Mas não, ele veio na humildade, ele veio nascer como um homem pobre, veio nascer como aquele que viria trazer
a salvação espiritual aos homens. Não era uma coisa material. Então aquele que fez tudo, que criou tudo, era dono de tudo, se fez o menor de todos, o mais humilde de todos, o mais pobre de todos. Olha só que coisa maravilhosa que Deus fez. Isso se chama amor. É muito amor. Deus mesmo que criou tudo, fez tudo, vinha à terra como o mais pobre dentre os habitantes da terra. Na parte 2 nós temos aí a concepção do Salvador. Tópico 1, um plano concebido desde a fundação do mundo. Tópico 2, o nascimento do Salvador. Tópico 3, um roteiro divino de vida. Tópico 1, então, um plano concebido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, como está em Apocalipse 13:8. Olha aí o que diz lá. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando fala desde a fundação do mundo, quer dizer que antes que todas as coisas fossem criadas, Deus, na sua presciência, já viu que criaria todas as coisas, colocaria o homem aqui na terra, o homem pecaria, precisaria de salvação. Então Deus já planejou a sua salvação através, então, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento nós vamos ver o Cordeiro sendo morto, né, na Páscoa, como nós vimos na lição passada, e aquilo trouxe o livramento do povo. O povo estava escravo, pobre e doente. Eles comeram do Cordeiro, saíram então do Egito. Saíram quer dizer o que? Estão livres da escravidão. Com prata e com ouro. Saíram pobres, ficaram ricos. E não havia entre eles nenhum só doente ou enfermo, né? Ou inválido, depende da tradução aí. Então, olha só, isso se chama redenção, isso se chama salvação. Lá, uma coisa material, para nós, uma coisa espiritual. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós aceitamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro legítimo, perfeito, né? E o que acontece? Nós somos livres da escravidão do pecado. Deus não quer que ninguém passe fome mais, fique pobre aí, sem ter o que comer. Deus não quer isso para os seus filhos. E Ele nos dá tanto condição de vivermos sobre a terra, como nos dá riquezas imensas espirituais. Como, por exemplo, na terra nos dá o que? Os dons do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons, coisas maravilhosas. E no futuro, coisas mais maravilhosas ainda. Seremos arrebatados, transformados em corpos gloriosos, né? E estaremos para sempre com o Senhor. Então são riquezas imensuráveis, eternas. E também nos dá, olha, na terra, o que? A cura física, doenças, enfermidades. Ele nos cura. Jesus já levou sobre ele nossas doenças e enfermidades. Então nos dá aqui na terra a cura física e nos dá o que? A cura da alma, né? O perdão dos nossos pecados, salvação eterna. Então, olha só, nós temos uma nova aliança baseada em melhores promessas do que aquelas promessas do Antigo Testamento, que prometia apenas o que? Um reinado aqui na terra, que vai ser o milênio sobre eles, né? Judeus. Para nós não, para nós são promessas superiores, eternas. Estaremos para sempre com o Senhor. Claro que também os judeus terão sua oportunidade no final da grande tribulação e lá durante o milênio.